Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Boa tarde, uma tarde abençoada na presença do Senhor. Aqui quem fala é Rose Pinudo Mamed, fisioterapeuta e membro da igreja Mananciais, lá na Barra, que fica na rua Rosaldo Estelita, 607, Barra da Tijuca. Nossos pastores lá são o pastor Ricardo e a Aline Carvalho. Nossas bênçãos, nossos vasos, né, que são realmente usados por Deus para estar abençoando as nossas vidas. E a hora que você quiser aparecer por lá, é só nos prestigiar com a sua presença. Lá você vai ser recebido com todo o carinho, né, que você merece. E eu quero começar o programa de hoje dando as dicas, né, como sempre, né? Aqui a gente está sempre compartilhando dicas, e se você também tiver alguma dica para dar aqui para gente, Rose, fala sobre o tema, assim, aborda sobre esse tema que eu gosto, ou que tem alguém na minha família com essa patologia, ou com esse assunto, acho interessante e relevante para o nosso programa. É nosso, porque esse programa é nosso, né? É meu, é seu, é nosso. Então, a dica de hoje: Empresa Mamed Companhia, uma empresa especializada em serviços de guardião de piscina e limpeza de piscina, condomínio, residência, e sempre zelando pelo bem-estar da sua família, do seu condomínio. Eles têm todo um suporte profissional, trabalham com responsabilidade, com troca de areia, manutenção de bombas, reforma de deck, e o contato que você faz para esse serviço é 267 80 1001. 967 80 1001. 967 80 1001, tá? Então é só você ligar, que você não vai se arrepender, ainda vai ligar para cá e falar: poxa, obrigado pela dica, olha, eles fizeram um trabalho ali de qualidade, com excelência, tenho certeza que você vai gostar. E o tema de hoje fala sobre, é uma pergunta, né? Para avaliar, você avaliar como é que está a sua vida em termos de saúde. A pergunta é: você tem sido prudente ou insensato com a sua saúde? É para pensar. Você tem sido prudente ou insensato com a sua saúde? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E no final do programa nós vamos estar orando pelos enfermos. Então, se você tiver o nome de alguém, é só chegar lá no YouTube, coloca o nome lá, mesmo que você não tenha assistido o programa 3 horas da tarde, assistiu outro dia, outro horário, porque o nosso programa fica gravado lá no YouTube, né? Você coloca lá, dá o like, compartilha, tá? Você pode interagir conosco através do YouTube, do Instagram, do Facebook, através dos aplicativos, né? E no WhatsApp, que é 2441-5335. 2441-5335. Vou dar um tempinho para você compartilhar, para você colocar lá a sugestão de tema, para você fazer algum comentário, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Livre estou, mas da casa do meu Senhor não vou sair. Livre estou, mas da casa
Você tem sido prudente ou insensato com a sua saúde? E aí, o que você me responde? Não, porque às vezes a gente, vou falar o linguajar popular, a gente pensa que tá crente, que tá abafando, que tá fazendo tudo certinho, mas estamos, na verdade, fazendo de qualquer jeito. Então, primeiro eu gostaria de esclarecer a diferença entre prudência e insensatez. Prudência é a virtude de se prevenir, né? De procurar evitar as inconveniências do dia a dia, os perigos, né, que podem causar à saúde, os danos. Então, prudência é a virtude de evitar essas coisas. E insensatez é a característica do insensato, de falta de juízo, do imprudente, né, do louco, e que não mede consequências diante das coisas, dos danos da sua saúde. Então, isso é uma insensatez. Então, prudência é uma virtude muito importante. Quando se fala de cuidados com a saúde e bem-estar, é muito mais importante ainda, né? É necessário saber escolher com prudência os caminhos a seguir a todo momento. A vida depende dessas decisões, né? De decisões prudentes. A vida depende disso. Inclusive, na própria palavra de Deus, diz em Provérbios 14:15, diz assim, que o ingênuo acredita em tudo que se diz e o prudente, ele vigia seus passos. Ou seja, o imprudente, quer dizer, aliás, o prudente, ele não acredita em tudo quanto é dica sobre medicamento e procedimentos, mas sim procura consultar um médico, atendimento com um profissional da área de saúde, né? Então, o prudente, ele não sai acreditando em tudo quanto é coisa que se falam por aí, não. Ah, faz isso que é bom. Ah, faz aquilo que é bom. Inclusive, né, eu tenho um exemplo muito ruim na minha própria família. O meu avô, quando ele tinha... assim, os antigos têm mania de fazer as coisas assim no quintal como é que fala? Aquela pá, né? Enxada, ficar capinando e tudo. Ele machucou a perna, feriu a perna. E com isso, começou a ferida aumentar. E aí falavam para ele, bota folha de bananeira. Bota pó de café. Bota não sei o quê. E ele foi colocando, enfim. Quando foi no médico, depois de muito temar, né? Minha mãe teve que levar ele quase que amarrado, obrigado pro médico. E porque os antigos, né, tinham aquele costume de resolver tudo em casa. Então, quando conseguiram botar ele dentro do carro para levar no médico, teve que amputar a perna. Então, é justamente isso. O ingênuo, ele acredita em tudo que se diz. Já o prudente, ele vigia os seus passos. Então, o prudente, ele não acredita em tudo quanto é dica que as pessoas ficam dando. Então, seja prudente e não insensato com a sua saúde. O sábio teme o mal e dele se aparta, mas o insensato que se eleva dá-se por seguro. Isso está lá em Provérbios 14:16, né? Então, o que está querendo dizer com isso? O sábio, ele evita se automedicar, né? Ou fazer qualquer coisa que venha colocar em risco a sua saúde. Eu tô comparando os versículos, né? Fazendo uma analogia ao que a gente está tratando aqui hoje, ao assunto que a gente está tratando aqui hoje. Mas o versículo serve para várias situações na vida da gente, né? Então, quanto ao assunto que a gente está tratando aqui, quando eu li Provérbios 14:16, que diz o sábio teme o mal e dele se aparta, eu estou querendo fazer uma comparação com isso e dizendo o seguinte, que o sábio, ele evita o mal, evita se automedicar, evita ouvir tudo quanto é dica de pessoas que não têm o conhecimento necessário, né? Ou seja, ele evita fazer qualquer coisa que venha colocar em risco a sua saúde. Já o insensato, ele é arrogante, ele se sente seguro e autossuficiente em suas decisões para tratar-se, né? Ele acaba gerando consequências prejudiciais para a sua qualidade de vida. Então, ou seja, infelizmente, o meu avô, né? Voltando ao exemplo do meu vovô, ele foi insensato, foi ingênuo demais,
ficou acreditando em tudo quanto é coisa, tudo quanto é dica, não procurou um médico. Quando aceitou, quase que obrigado, né? Aceitou, entre aspas, ser levado ao médico, ficou internado e teve que amputar a perna, porque já não tinha mais jeito, né? Gangrenou, vamos dizer assim, vou falar um linguajar popular, gangrenou. Então, esse é um exemplo muito ruim, né? Do quanto ser insensato com a sua saúde pode levar esse tipo de coisa. Então, não basta contar, né, vamos dizer assim, com a genética, com a sua... eu tenho uma boa cicatrização, eu tenho uma genética boa, para uma recuperação rápida. Não basta contar só com isso. O cuidado que tomamos a partir dos nossos hábitos, o comportamento é um fator decisivo para ter saúde. Então não é só contar com esse tipo de coisa, com as consequências, vamos dizer assim, amenas, né, que você geralmente tem. Mas devemos ter cuidado, tomando sempre os hábitos, o comportamento como um critério rigoroso, porque saúde é uma coisa muito preciosa, a sua vida é muito preciosa, e não só sua, mas com os seus também. Então, hoje o tema do nosso programa é: você tem sido prudente ou insensato com a sua saúde? Mas a gente pode até ampliar essa pergunta para: você tem sido prudente ou insensato com a saúde dos seus também, né? Filhos, esposo, ou o próprio esposo com a esposa. Ser insensato ou ser prudente vale para você e para sua família também, por que não dizer, né? Então, por isso que eu gosto de fazer esse programa. Esse programa é uma bênção. Esse programa a gente está sempre aqui buscando conscientizar as pessoas da importância de valorizar o seu dia a dia, o seu corpo, a sua saúde. Porque eu sempre falo aqui, nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar bem, estar saudáveis, não só de corpo, mas de mente, emocional, psicologicamente. Por quê? Porque assim a gente se dispõe melhor para que Deus nos use. Você vai ser um vaso, um instrumento de Deus mais qualificado se você estiver bem. Como é que Deus pode usar se você não está bem psicologicamente, não está bem emocionalmente, não está bem fisicamente? Então, o gostoso de fazer esse programa é que ele está sempre lembrando isso para você. Você pode ver, em todos os programas eu sempre dou um jeitinho de incluir isso que eu estou falando agora, de conscientizar, de esclarecer, de estimular você a trazer para a gente temas que sejam do seu interesse, ou alguém na sua família que está precisando. Isso é muito importante. A gente precisa trabalhar. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu confio, eu creio que você tem tratado do seu espírito, tem buscado as coisas do alto. Eu desejo isso de todo o meu coração. Agora, eu também tenho que trazer para você aqui essa conscientização de cuidar do seu corpo. Porque a vida da gente não é só espírito, mas é o natural também. E, aliás, muitas vezes, um interfere no outro. O espiritual interfere no natural e o natural interfere no espiritual. Não é mesmo? Você mesmo pode ter exemplos aí da sua casa, da sua vida, e sabe o que eu estou falando, né? Vou dar um tempinho para você dar um like, para você compartilhar, e daqui a pouco nós estamos de volta. Vamos continuar falando sobre isso, tá bom?
sido prudente ou insensato com a sua saúde? Depois do primeiro bloco aqui, já deu para parar e pensar direitinho antes de responder a pergunta, né? Já deu para ver que não é bem assim como a gente pensa. Existem muitas coisas que influenciam nas atitudes da pessoa, gerando prudência ou insensatez, né? Bom, atitudes prudentes, por exemplo, vamos falar que eu joguei a bomba, né? Agora eu tenho que ajudar a resolver o problema. Você agora ficou, olha, não tinha pensado sobre isso, eu realmente tenho negligenciado, realmente eu tenho sido imprudente. Tá, mas como é que a gente resolve isso? Então, a Rose não vai deixar você aí na mão, né? Então, vamos lá, atitudes prudentes que você deve ter, como exames e consultas de rotina. É possível permanecer saudável com o passar dos anos, inclusive, né? Então, vamos dizer assim, até na idade, na idade mais feliz, vamos dizer assim, né? As pessoas falam idade feliz, a idade onde você já está curtindo os netos, onde você já está com uma vida, ou pelo menos espera-se que você esteja com uma vida mais tranquila, mais estabilizada. Então, até mesmo nessa fase de terceira idade, você pode se manter saudável com exames e consultas de rotina ali, sempre procurando fazer, né? Não deixa para procurar médico, fazer exame, fazer uma check-up só quando tiver com algum sintoma, gente. Vamos de tempo em tempo, né? Dependendo dos exames, tem exames que é bom fazer anualmente, tem outros que já é bom para quem controla glicose, hipertensão, já é bom fazer de 6 em 6 meses. Então, assim, enfim, sempre procurando fazer uma check-up, né, periodicamente. Isso é uma atitude prudente, isso vai manter você mais saudável por muitos e muitos anos até, né? Eliminar causas e fatores de risco, como por exemplo, investir na alimentação para aumentar a imunidade. Tá aí um fator importante, né, de você investir na sua alimentação para manter uma boa imunidade. E assim diminuir as chances de ficar doente, é claro, né? Então, outra coisa também, outra atitude prudente, detecção de questões de saúde em estágio inicial. Gente, tem até um ditado, né, que fala mesmo, e tudo no início fica mais fácil de resolver. Se você procurar logo no início, fica mais fácil de se tratar, de se cuidar. Então, vamos ficar com os olhinhos abertos, atentos. Detectou alguma questão de saúde em estágio inicial, já providencia logo, já procura logo um atendimento, faz o exame, porque tudo no início é melhor de ser tratado. O exemplo, sensação de perda auditiva. Aí, não, deve ser porque eu estou com o ouvido entupido, deve ser. Não fica questionando ou supondo. Procura logo um atendimento. Se não for nada, muitas vezes é cera no ouvido. Tem pessoas que têm essa tendência, né, de desenvolver cera no ouvido e fica ali seco. E aí o médico vai lá, faz uma lavagem no ouvido e tal. Então, às vezes, é uma coisa até simples de resolver, não é mesmo? Dor de cabeça, por exemplo, constante, aquela dor ali pertinente. Então é bom também procurar saber o que está acontecendo. Às vezes pode ser só um exame de vista, pode ser uma coisa simples. Qualquer outro sintoma persistente, você tem que procurar um atendimento médico e tentar resolver isso logo o mais rápido possível, né? Bom, outra atitude prudente, vacinas. As pessoas pensam que só criança que tem que se vacinar, e não é. Existem vacinas para adulto também. Então, essa medida não é só para crianças, não é mesmo? Existem vacinas periódicas de adultos que devem ser tomadas de tempo em tempo ali, com a determinação ali da cadernetinha. Então, por exemplo, difteria e tétano, né? Essa vacina é dupla para adulto. Uma dose e o reforço é a cada 10 anos. Contra a pneumonia, por exemplo,
A pneumococo, uma dose e um espaço de 5 anos depois. Tem que estar tomando também. Contra a gripe, a influenza, também é uma boa parceira, né? Para se manter saudável. A manutenção é anual dessa vacina. Ou seja, existem vacinas que é importante o adulto estar tomando periodicamente. Ainda mais tem pessoas que trabalham já em áreas de risco, né, de desenvolver tétano. Então, é bom estar com essa vacina em dia. Pessoas que trabalham em obra, por exemplo, né, geralmente homens, muito vergalhão no meio da construção, às vezes ferramentas enferrujadas. Então, não custa nada se preservar, não custa nada se proteger. Não é mesmo? Prática de atividade física também é outra atitude prudente. Por quê, Rose? Porque cada pessoa, dentro da sua capacidade, da sua limitação, vai estar também melhorando condições físicas, cardiorrespiratórias, né? Nós já falamos aqui em outro programa, melhora a autoestima, promove bem-estar, melhora o dia a dia, as atividades do dia a dia, a pessoa vamos dizer assim, se desgasta menos para estar fazendo as atividades do dia a dia. Então tem uma série de benefícios à prática de atividade física. E é uma atitude prudente, né? Ah, mas eu tenho preguiça, Rose. Ah, mas é muito ruim, é muita dificuldade. Olha, é só para sair de casa, perdão, é só para sair de casa e estar lá. Depois disso, depois que você está lá, passa tudo. Aí você já interage com as pessoas, já brinca e tudo, e volta para casa feliz da vida falando assim, puxa, ainda bem que eu fui. Então, vá, mesmo que esteja com preguiça, vá fazer sua atividade física, mesmo que não esteja com vontade, que chegando lá, a preguiça passa e você ainda acredita que foi um tempo investido com qualidade. Outra atitude prudente, evitar automedicação. Gente, isso é um perigo. A automedicação é um problema muito sério. Muitas pessoas acham que o medicamento sem tarja, por exemplo, não são perigosas. E não é bem assim. Tem medicamento, inclusive, que interfere vamos dizer assim, na potencialidade do outro, ou que anula o outro, ou que um remédio simples, tranquilo, mas misturado com outro, vira uma bomba, vira um veneno. Então é muito perigoso automedicar-se. Isso não é ser prudente. A atitude prudente é não se automedicar. Quando o uso é recorrente, por exemplo, é preciso cuidado. Além de mascarar as questões de saúde, eles também podem causar problemas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil e que você vai entender direitinho o que eu estou falando. Uma dor de dente. Aí fica usando lá aquele analgésico, né? Tem vários. Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. Mas existem aqueles que é mais ou menos instantâneo, quase que instantâneo a analgesia do medicamento. Aí beleza, você colocou lá. Resolveu o problema? Não. A cárie continua comendo o dente. Você vai ficar usando aquilo ali constantemente e depois, de repente, em vez de só uma obturação, já virou um canal. Já virou até uma extração do dente. Mas por quê? Porque você foi insensato. Você ficou querendo só resolver o problema do sintoma, ficou usando aquele medicamento prolongadamente, inadequadamente, e a consequência foi o quê? Um canal ou até mesmo, dependendo da situação, uma extração de dente. Coisa que no início, aquele remédio que a gente coloca é só para você aguentar esperar a consulta do dentista, né? Ou esperar a data de fazer o tratamento. Mas não é um medicamento de tratamento. É um medicamento que vai fazendo com que você suporte a dor enquanto não se cuida. Então, usar esse medicamento, por exemplo, usar um medicamento desse prolongadamente é imprudência. Não é atitude prudente, é insensatez, né?
Outra atitude prudente, hábitos alimentares saudáveis. Nós já falamos sobre isso também em outros programas. Encontre o equilíbrio, incluindo uma variedade de vegetais, frutas, proteínas e fibras. E é interessante dizer aqui o seguinte, nem tudo... eu não gosto dessa verdura, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo. Mas nem todo mundo gosta de tudo. Mas tem como você substituir, né? Então, eu não gosto de couve, por exemplo, come agrião, que também tem ferro, mesma coisa que a couve, né? Então, você substitui, você tem como substituir os alimentos. Nós temos uma riqueza de variedades, vamos dizer assim, né? Então, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, então procure lá, olhar. Hoje em dia a internet tem um monte de informações, né? Se você não quiser ir no nutricionista, não que isso seja o certo, né? A internet não substitui a nutricionista, mas digamos assim, se tiver pelo menos um mínimo de uma alimentação balanceada, você pode chegar lá e olhar e ver qual a vitamina ou a proteína ou o que um substitui o outro. Geralmente, quando a gente quer alimentos ricos em vitamina A, aparece uma porção lá. É disso que eu estou falando. Aparece uma porção. Aí você não gosta do primeiro, segundo, mas de repente você gosta do terceiro, do quarto, do quinto alimento. Então não tem como você não variar, não cuidar, não ser atento à sua alimentação, para que você tenha hábitos alimentares saudáveis. Tudo é questão também, gente, de boa vontade, não é verdade? É questão de você priorizar a sua saúde, é questão de você se valorizar. Porque quando você se valoriza, você busca qualidade de vida, não é mesmo? E esses são alguns exemplos de atitudes prudentes, né? São várias outras. A gente podia ficar aqui até amanhã falando, mas o Júlio não ia deixar mesmo a gente continuar falando até amanhã. Então a gente fala só de alguns, né? Então essas são algumas atitudes prudentes. E atitudes insensatas, Rose, é negligenciar tudo que nós acabamos de falar. Negligenciar tudo que acabamos de falar é insensatez. É você pegar um programa como esse, cheio de informação, cheio de dicas, conscientizando você, valorizando a sua saúde e jogar fora, né? Não procurar seguir pelo menos um ponto ou outro, não valorizar cada informação aqui. Isso é ser negligente, isso é ser insensato com a sua saúde. Beleza? Então, daqui a pouco nós voltamos. Não esquece, se você ainda não deu like, se você ainda não compartilhou nosso programa, esse é o momento agora. Corre lá! Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos
sobre prudência e insensatez na área de saúde, né? E agora eu queria falar sobre prudência e insensatez na vida espiritual. O que diz em Mateus 7, 24 a 27? Fala justamente sobre isso, sobre a importância de ser prudente e não insensato, né, na nossa vida espiritual. A verdade é que a chuva e a correria dos rios, do vendaval, surgem para combater a casa de todos, né? Como está lá em Mateus 7, de 24 a 27. Fala que a chuva, a correria dos rios, o vendaval surge para combater a casa. Só que combate a casa do sensato e do insensato. O sensato, prudente, né? O prudente, a casa não cai porque está construída na rocha. Já o insensato, a casa cai porque está construída na areia. E eu, meditando nessa palavra, eu entendi que a chuva, a correria dos rios, o vendaval, surgem para todos nós, para todos. Mas o que vai ser determinante é onde está alicerçada a sua casa. Isso é que vai ser determinante. Porque a tempestade, os dias difíceis surgem para todos nós. Todo mundo tem uma história difícil para contar. Se eu der o microfone para você, te der a oportunidade, você vai contar uma história difícil da sua vida, um momento que você viveu ou que está vivendo, um momento de tempestade, de deserto, não é mesmo? Todos nós temos. As tempestades, os dias difíceis são para todos. Mas a pergunta é, você vai ser prudente? Vai ser aquele que escuta a palavra de Deus e as pratica? Ou vai ser insensato, aquele que ouve a palavra de Deus e não as cumpre? Porque é isso que diz aqui em Mateus 7, de 24 a 27. Que o prudente, o que ele faz? Diante das tempestades, diante dos dias difíceis, a casa dele não cai porque ele construiu na rocha. Porque ele vive a palavra de Deus, porque ele pratica a palavra de Deus, ele escuta a palavra de Deus e vive a palavra. Já o insensato, ele faz o quê? Ele ouve e não cumpre. Ou seja, constrói a casa dele em areia. Os alicerces da casa dele são construídos em cima de coisas infundáveis, em cima de conceitos, de, vamos dizer assim, autoconhecimento, avaliações dele mesmo, conclusões dele mesmo, da pessoa mesma, né? Aquelas pessoas que, não, mas eu sei, não é, eu penso dessa forma, eu sei cuidar de mim mesmo. Nós não sabemos nada, a gente não sabe nem o que vai ser da gente amanhã. Você sabe se você vai acordar amanhã? Você sabe como é que você vai estar daqui a 5 dias, daqui a 5 meses, daqui a 5 anos? Você não sabe, você não tem certeza de nada. Você tem fé, você tem esperança, você tem sonhos, você deseja, você gostaria, mas convicção mesmo você não tem. Porque a nossa vida, quem governa é Deus. Então, já que é Deus que governa, vamos nos submeter ao Todo-Poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece a nós e o que nós necessitamos, aquele que sabe o que a gente vai pedir antes mesmo de nós pedirmos, aquele que tem sonhos, planos para nós e cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Então, chega uma hora que chega a ser realmente insanidade, não é nem insensatez, insanidade você tentar a todo preço levar a sua vida no seu próprio braço. Prudente é você ouvir a palavra de Deus e praticar. Ouvir a palavra de Deus e se deixar ser transformado. Ouvir a palavra de Deus e se fazer odre novo para receber vinho novo. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, de maravilhas. Ele está sempre querendo algo novo para você. E você, se você não estiver capacitado para receber, você vai ficar ali, vamos dizer assim, marcando o passo. Vai ficar sua vida parada, estagnada
E aí fica, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque você não tem buscado, porque você não tem se esvaziado de você mesmo e se enchido de Deus, porque você tem ouvido a palavra e não tem praticado. Isso é alicerçar a casa na rocha. Porque quando vier a tempestade, quando vier o deserto, quando vier a fornalha, quando vier a cova dos leões, você vai estar ali alinhado com Deus. E vai passar por tudo isso. E vai atravessar o mar. O mar vai se abrir, você vai atravessar o mar. E você vai se regozijar na presença do Senhor. Ser prudente ou ser insensato espiritualmente, isso vai determinar se a sua casa vai ficar de pé ou vai cair em ruínas. Olha só a responsabilidade. Ser insensato ou ser imprudente vai determinar se a sua casa vai ficar de pé ou vai cair em ruína. Quem faz a escolha é você. Sabe quando, não sei quantos aqui que estão me ouvindo que tiveram a experiência de construir uma casa? Eu tive essa experiência. E sabe quando você opta, você faz escolhas, eu vou querer isso, eu vou querer assim, vou querer assado, e você vai construindo, né? E as paredes vão subindo, e aí você quer comprar tudo dentro da sua limitação financeira, né? Ou da sua capacidade financeira, você quer comprar tudo do bom e do melhor. Eu, dentro do que eu tenho, às vezes a gente até espera um pouco, porque você não está podendo comprar o melhor que você quer para a construção da sua casa, aí dá uma parada na obra. Aí junta o dinheirinho, por quê? Porque você quer comprar o melhor. E por que na sua vida espiritual você quer construir a sua casa na areia? Louco, insensato, incoerente. E eu vou até falar mais. Agora não está na Bíblia desse jeito, mas eu vou falar. Irresponsável. Nós estamos sendo irresponsáveis construindo a nossa vida espiritual, a nossa casa na areia. E não tem nem como dizer assim, mas Deus não me avisou, mas eu não sabia. Mentira, porque está tudo ali na palavra de Deus. Olha só o que diz ali, Provérbio 22:4. O homem prudente vê o perigo e evita-o. Os insensatos seguem em frente e sofrem os danos. Mais claro do que isso, impossível. O homem prudente vê o perigo e evita. Qual é o perigo? Qual é o maior perigo que um homem corre? É viver uma vida inconsequente. É viver uma vida achando que pode ter o governo de todas as coisas na vida dele. É viver uma vida de independência de Deus. Esse é o maior perigo que o homem corre. E o homem que evita esse mal, ele sim é prudente. E o insensato segue em frente, mas sofre os danos, né? Porque nós colhemos o que plantamos. Não é culpa do vizinho, não é culpa do trabalho, não é porque tem isso também, né? As pessoas botam culpa em tudo e em todos, e ele não tem culpa de nada. Não assume as suas escolhas, não assume os riscos que ele mesmo se coloca, né? Então, o imprudente, o insensato, ele é assim. Ele vai em frente, segue, né? Mas depois, na hora que a conta chega, aí quer dar uma de coitadinho, né? Ele não quer aceitar porque ele é vítima. Todo mundo é culpado do que ele está vivendo, embora ele tenha feito as suas escolhas, não é mesmo? Então, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Cristo enfatizou isso, né? Cuide com primor, com capricho, com empenho, com zelo da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Isso está em Mateus 25:4. Eu gosto de citar os versículos para não dizer que eu estou expondo aqui minha opinião. É o que isso, Rose, é o que você acha, mas eu penso diferente. Não é o que eu acho, não. Isso é regra de vida para mim, porque assim diz a palavra de Deus, né? E
Em Efésios 5,15 diz assim: a Bíblia nos exorta a viver prudentemente, não como nécios. Nécio é estúpido, incapaz, incompetente. Então, para não falar estúpido, capaz e incompetente, a Bíblia usa essa palavra nécio, né? Então, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécio. Está lá em Efésios 5,15. Então, lembre-se, dias difíceis vêm para todos, mas só permanece de pé aqueles que alicerçam a sua casa na rocha. Os prudentes que dão ouvido à palavra de Deus e as pratica, esses a casa permanece firme no Senhor. Amém? Vamos orar. Não desista. Ainda há uma saída. A esperança está no Senhor. Se tudo Pai, nós acabou, colocamos as nossas vidas no teu altar nessa tarde, mais uma vez. E pedimos que o Senhor venha com misericórdia sobre a vida do Dalto, da Aurora, do Luciano, trazendo cura, Senhor. Sabemos que aos olhos humanos, pelo natural, é uma causa impossível de alcançarmos a vitória, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que emana toda a autoridade e governo sobre a vida dessas pessoas. E por isso nós cremos, Deus, que o Senhor tem autoridade para trazer a cura dessas pessoas. Cremos no teu poder, cremos, Senhor Deus, na tua misericórdia, na tua graça sobre a vida deles. Pai, te peço também pelo Diogo e pelo Juan, que estão passando por depressão. Pai, vem trazer a eles libertação, que eles possam ainda reconhecer a tua autoridade e o teu poder na vida deles, ao ponto de se prostrarem e declararem que tu és o Senhor da vida deles. Obrigado, Pai, porque podemos contar contigo. Obrigado porque não estamos sós. Obrigado porque não estamos largados à sorte, mas temos um Deus poderoso, glorioso, majestoso, que nos ama, que cuida de nós. Obrigado, Pai, por mais esse programa, e cremos que o Senhor já está agindo a favor dessas vidas que nós colocamos aqui agora no teu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E não consegues reagir mais. Chegamos no final de mais um programa, né? Que peninha. Mas olha, segunda-feira que vem tem mais, 3 horas da tarde. Segunda-feira, 3 horas. Segunda-feira, 3 horas. Não esqueça, compartilha através do WhatsApp 24415335, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Conto com você para estar compartilhando o nosso programa. E me despeço falando como sempre: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Um beijo grande no seu coração e até segunda-feira que vem. E o faz levantar, pois Deus responde a oração.